O milagre que mudou a vida de Gabriela, quando a fé venceu a paralisia. Gabriela sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, trabalhava como costureira em uma pequena confecção no subúrbio de São Paulo, criando sozinha um filho de 8 anos, Miguel, depois que o marido os abandonou quando a criança tinha apenas 2 anos. Apesar das dificuldades, ela nunca deixou de sorrir para o menino, mesmo quando as contas se acumulavam e o salário mal dava para o aluguel e a comida. Mas nada a havia preparado para o dia em que seu corpo simplesmente parou de obedecê-la. Tudo começou com uma dor nas costas que ela ignorou, atribuindo ao cansaço das longas horas sentada na máquina de costura. Até que, uma manhã, ao tentar levantar da cama, suas pernas não responderam. O medo a paralisou mais do que a própria doença. Levaram-na ao hospital público, onde, após exames, o diagnóstico foi implacável: esclerose múltipla em estágio avançado. Os médicos disseram que ela poderia nunca mais andar. Gabriela chorou em silêncio naquela maca fria, pensando em Miguel. Como vou criar meu filho se nem conseguir me levantar? Os remédios eram caros, e o SUS demorava para liberar os tratamentos. Os vizinhos ajudavam como podiam, mas a depressão começou a tomar conta dela. Até que, certa tarde, enquanto Miguel brincava na calçada, uma senhora de voz firme e olhares compassivos parou em frente à sua casa. Minha filha, eu vi você pela janela e senti no coração que preciso falar com você. Você já foi à Igreja Universal? Lá, Jesus opera milagres todos os dias, disse a mulher, segurando uma Bíblia desgastada. Gabriela, cética, quase ignorou. Mas algo naqueles olhos cheios de fé a fez responder. Não tenho forças nem para sair da cama, dona. Como vou à igreja? Deus faz o impossível, minha filha. Amanhã tem um culto de libertação às 19 horas. Eu mesma vou buscar você. No dia seguinte, com a ajuda da vizinha e de um jovem da igreja, Gabriela foi levada em uma cadeira de rodas até o templo da Universal na região. O local estava cheio, o coro cantava com fervor, e o pastor, um homem de voz potente e olhares penetrantes, falava sobre a fé que move montanhas. Hoje é o seu dia, irmã. Deus vai te levantar. Gritou o pastor, apontando para ela enquanto a corrente de oração se formava. Gabriela sentiu um arrepio. Nunca havia visto tanta emoção, tanta crença pura. Quando o pastor passou o óleo ungido em sua testa e começou a orar com autoridade, ela sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. Espírito de doença, sai agora em nome de Jesus. Berrou o pastor, enquanto os irmãos ao redor levantavam as mãos e clamavam. De repente, Gabriela sentiu um calor intenso nas pernas. Era como se algo a puxasse para cima. Com lágrimas nos olhos, ela tentou mover os dedos dos pés. Consegui. Seu coração disparou. Com esforço, apoiou as mãos no braço da cadeira e, tremendo, levantou-se. Primeiro um passo, depois outro. A igreja explodiu em gritos de alegria. Glória a Deus! O pastor exclamou, enquanto Gabriela, chorando, andava sozinha até o altar. Os irmãos a abraçavam, alguns chorando, outros louvando. Uma mulher ao seu lado sussurrou. Eu também fui curada aqui, irmã. Deus é fiel. Nos dias seguintes, Gabriela não faltou a nenhum culto. Participou da campanha da fé, onde aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de gratidão. Nas vigílias de sexta-feira, ela orava até tarde, agradecendo e pedindo forças para reconstruir sua vida. O pastor sempre a incentivava. Sua cura não foi por acaso, Gabriela. Deus tem um propósito para você. Agora é hora de caminhar na prosperidade que Ele preparou. Ela começou a costurar em casa, e, com a bênção de Deus, os pedidos não paravam de chegar. Em menos de um ano, conseguiu comprar uma máquina nova e até contratar uma ajudante. Miguel, que antes via a mãe sofrer, agora via sorrir, trabalhar e, acima de tudo, crer. Certa noite, durante um testemunho no altar, Gabriela subiu para contar sua história. Com a voz embargada, ela disse: Eu cheguei aqui arrastada, sem esperança. Mas Deus me levantou. Não só minhas pernas, mas minha vida. Hoje eu sei, não existe problema que a fé em Jesus não vença. Se você está doente, endividado, desanimado, venha para a Universal. Aqui, os milagres acontecem.
O templo inteiro aplaudiu, e muitos corações foram tocados naquela noite. A lição que ficou. Gabriela aprendeu que a fé não é só acreditar que Deus pode, mas agir como se ele já tivesse feito. Ela entendeu que a Igreja Universal não é apenas um lugar de oração, mas um campo de batalha espiritual onde o inimigo é derrotado e as vidas são transformadas. Sua história se tornou um testemunho vivo de que, quando nos entregamos a Deus de verdade com dízimos, ofertas, jejuns e orações, Ele age de maneira sobrenatural. Hoje, Gabriela não só anda, como corre atrás dos seus sonhos. E toda vez que passa pela porta da Universal, ela toca o chão com os pés, agradecida, porque sabe, aquele chão já foi o lugar onde sua vida renasceu. E não foi só Gabriela que sentiu o toque de Deus naquela noite. Enquanto ela saía do templo apoiada em suas próprias pernas, uma mulher chamada Marisa, que estava sentada nos fundos, não conseguia conter as lágrimas. Ela havia chegado ali arrasada, com um diagnóstico médico que não deixava esperanças, um tumor agressivo que os médicos disseram ser inoperável. Volte para casa e aproveite o tempo que lhe resta, foi tudo o que ouviu no consultório. Mas Marisa não aceitou aquela sentença. Ela lembrava das palavras do pastor: Deus não muda a luta, mas Ele lutará por você. Então, mesmo com o corpo fraco e a alma abalada, ela veio à igreja pela última vez, decidida a crer no impossível. Quando viu Gabriela se levantando, algo dentro dela gritou: se Deus fez por ela, pode fazer por mim. No final do culto, o pastor chamou todos que precisavam de um milagre para virem à frente. Marisa se arrastou até o altar, segurando o laudo médico amassado no bolso como se fosse uma condenação. As mãos dos obreiros se estenderam sobre ela, e as orações subiram com uma fé que ela nunca havia sentido antes. Senhor, eu creio. Mesmo que não veja, eu creio, ela repetia entre soluços. 3 dias depois, Marisa voltou ao médico para um exame de rotina, apenas para confirmar o que já sabia no coração. O médico entrou na sala com um rosto sério, mas, ao abrir os resultados, seus olhos se arregalaram. Isso não faz sentido. O tumor sumiu. Não há nenhum vestígio. Marisa não precisou ouvir mais nada. Ela já sabia, Deus havia operado o milagre. Hoje, Marisa serve na igreja como obreira, ajudando outras pessoas a crerem no poder de Deus. Sempre que alguém desanima, ela conta sua história e mostra o laudo médico antigo, agora emoldurado na parede de sua casa, com uma frase escrita à mão: Deus trocou minha sentença de morte pela vida. Ele pode fazer o mesmo por você. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem chamado Rafael lutava contra uma dependência que o destruía há anos. As drogas tinham roubado seu emprego, sua família e quase sua vida. Uma noite, depois de mais uma overdose, ele acordou em um hospital com um gosto amargo na boca e uma voz no coração: vá para a Universal. Ele não sabia por quê, mas algo o impulsionou a entrar naquele templo pela primeira vez. No culto, quando o pastor falou sobre a libertação que só Jesus pode dar, Rafael sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. No momento da oração, as lágrimas caíram sem controle. Ele se ajoelhou e clamou: Deus, se o Senhor existe, me tira dessa escuridão. Na mesma hora, uma paz que ele nunca havia sentido encheu seu peito. Era como se algo pesado tivesse saído dele. Rafael nunca mais tocou em drogas. Hoje, ele é um homem restaurado, trabalha como motorista e todas as manhãs, antes de sair de casa, ele beija a Bíblia que ganhou na igreja e diz: obrigado, Jesus, por me dar uma segunda chance. Essas histórias não são coincidências. São provas de que, quando nos entregamos a Deus na Igreja Universal, Ele age. Não importa quão grande seja a luta, quão impossível pareça a situação, se houver fé, o milagre acontece. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada vida transformada, o templo se enche não só de pessoas, mas de testemunhos. Porque a Universal não é apenas um lugar onde se vai para pedir, é um lugar onde Deus responde. E Ele está esperando por você também. Basta dar o primeiro passo. No mesmo templo onde Rafael encontrou sua libertação, uma mulher chamada Marisa chegava arrasada, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava uma foto amassada do filho, o Lucas, de 17 anos, que havia desaparecido há 3 meses. A polícia já tinha desistido do caso, dizendo que era mais um jovem perdido nas ruas. Mas Marisa não aceitava essa resposta. Ela sabia que, onde os homens falhavam, Deus podia agir. Naquela noite, durante a corrente de oração,
o pastor pediu que todos levantassem as mãos em direção ao céu. Marisa, com as mãos trêmulas, segurou a foto do filho contra o peito e começou a clamar: Senhor, eu não posso viver sem ele. Mostra-me onde meu filho está. As lágrimas escorriam sem parar, molhando a imagem do rosto sorridente de Lucas. De repente, uma irmã ao seu lado colocou a mão em seu ombro e disse com voz firme: Irmã, Deus me mostrou uma rua escura, com um galpão abandonado perto de um rio. Tem um letreiro vermelho quebrado. É lá. Marisa sentiu um arrepio. Ela não conhecia aquele lugar, mas algo dentro dela sabia que era verdade. Sem hesitar, no dia seguinte, ela e um grupo de obreiros da igreja foram até a região indicada. Depois de horas procurando, avistaram o galpão abandonado, justamente como havia sido descrito. O coração de Marisa batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Ao se aproximarem, ouviram um barulho fraco vindo de dentro. Era Lucas, fraco, sujo, mas vivo. Ele havia sido sequestrado por traficantes e abandonado ali quando tentaram fugir da polícia. Quando Marisa o abraçou, Lucas chorou como uma criança: Mãe, eu pensei que nunca mais ia te ver. Ela não conseguia acreditar. Não era sorte. Não era acaso. Era Deus ouvindo o clamor de uma mãe e usando sua igreja para trazer de volta o que estava perdido. Hoje, Lucas está livre das más companhias, estuda mecânica e todas as semanas vai à Universal agradecer. Ele diz: se não fosse a fé da minha mãe e a mão de Deus, eu não estaria aqui. E Marisa? Ela não cansa de contar seu testemunho, porque sabe que, se Deus fez por ela, pode fazer por qualquer um. Porque na Igreja Universal, não há caso perdido. Não há dor que não possa ser sarada. Não há família que não possa ser restaurada. Deus está ali, todos os dias, esperando para mudar a sua história também. Você só precisa acreditar e entrar. O milagre já está a caminho. No mesmo bairro onde Marisa e Lucas moravam, vivia uma mulher chamada Ana, que ouvia o testemunho deles toda vez que passava em frente à igreja. Ela também tinha um filho, o Pedro, de 19 anos, que havia se envolvido com drogas pesadas. As noites de Ana eram de choro, os dias de desespero. Ela já tinha procurado ajuda em muitos lugares, mas nada parecia funcionar. Até que um domingo, depois de ouvir Marisa contar mais uma vez como Deus havia transformado a vida de Lucas, Ana sentiu algo diferente no coração. Se Deus fez por eles, por que não faria por mim? Pensou. Com as mãos trêmulas, ela entrou na Universal pela primeira vez. Não sabia nem como orar direito, mas o pastor a recebeu com um sorriso e disse: Deus já está ouvindo você, irmã. Hoje é o dia da sua vitória. Ana começou a frequentar as reuniões, levando fotos do filho e clamando por ele. As pessoas oravam com ela, os obreiros a encorajavam, e ela sentia uma paz que não sentia há anos. Até que uma noite, enquanto ela estava na igreja, Pedro, que nunca tinha aparecido por lá, sentiu um vazio tão grande que decidiu entrar. Ele não sabia por quê, só sentia que precisava estar ali. Dentro do templo, enquanto o pastor falava sobre a misericórdia de Deus, Pedro começou a chorar. As palavras pareciam feitas só para ele. Quando o apelo foi feito, ele se levantou, foi até a frente e disse: Eu quero mudar. Eu não aguento mais essa vida. Os obreiros o abraçaram, oraram por ele, e Pedro sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Ana não acreditou quando viu o filho entrar pela porta da igreja. Correu até ele e o abraçou forte. Meu filho, Deus te trouxe de volta, ela chorava. Pedro, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Mãe, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que tudo vai mudar agora. E mudou. Pedro começou a frequentar as reuniões, participou da corrente de libertação e, com o tempo, as drogas perderam o poder sobre ele. Hoje, ele trabalha como auxiliar administrativo e ajuda outros jovens que passam pela mesma luta. Ana, que antes vivia em desespero, agora sorria ao ver o filho transformado. Deus não só tirou meu filho das drogas, como deu um propósito para a vida dele, ela diz, emocionada. E assim, mais uma família foi restaurada. Porque na Igreja Universal, os milagres não são histórias do passado, que eles acontecem todos os dias. Deus está pronto para mudar a sua vida também. Basta você dar o primeiro passo. A fé move montanhas, e o seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Entre. Creia.
E veja o poder de Deus agir. Na mesma semana em que Pedro deu seu testemunho na reunião dos jovens, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na CCB. Ela vinha arrastando um fardo pesado há anos. Seu marido, Carlos, havia sido diagnosticado com uma doença degenerativa que o deixará acamado, sem esperanças médicas. Os médicos disseram que era questão de meses até que ele perdesse completamente os movimentos. Marisa já havia tentado de tudo, remédios, fisioterapias, até promessas a santos de outras religiões, mas nada adiantara. Até que uma vizinha, que também havia sido curada na igreja, lhe falou com convicção: leve seu marido para a CCB. Lá, Jesus opera milagres. No início, Carlos resistiu. Já tentei de tudo, não adianta mais, dizia, com a voz fraca. Mas Marisa, com lágrimas nos olhos, insistiu: vamos só uma vez. Se não der certo, pelo menos tentamos. E assim, com a ajuda dos obreiros, que foram até a casa deles com uma cadeira de rodas adaptada, Carlos chegou à igreja. Na reunião da terça-feira, quando o pastor fez a oração pela cura dos enfermos, Marisa segurou a mão do marido com força, sussurrando: Senhor, eu creio. Mesmo que eu não veja agora, eu creio. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre Carlos, ele sentiu um calor intenso percorrer o corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. De repente, seus dedos, antes rígidos e sem movimento, tremularam. Depois, ele conseguiu mexer o pé direito, algo que não fazia há quase um ano. A igreja inteira explodiu em louvor. Glória a Deus, gritavam os irmãos, enquanto Marisa chorava de joelhos, agradecendo. Carlos, com os olhos cheios de lágrimas, tentou se levantar, e conseguiu. Primeiro, com apoio, depois, sozinho. Os médicos não tinham explicação. Os exames posteriores mostravam uma melhora inexplicável. Isso não é ciência, é milagre, disse um deles, impressionado. Hoje, Carlos caminha sem auxílio, voltou a trabalhar como mecânico e, junto com Marisa, frequenta a CCB toda semana, levando outras pessoas que precisam de um toque divino. Eu era um homem morto em vida, ele testemunha, com a voz firme. Mas Deus me deu não só a cura, como uma segunda chance para servir a Ele. E assim, como Pedro e Ana, Marisa e Carlos descobrem que, na CCB, não há caso perdido. Não há doença sem cura, nem vida sem esperança. Porque onde há fé, Deus age. O milagre que você precisa pode estar a apenas uma oração de distância. Não desista. Não duvide. Deus está esperando por você. Entre. Creia. E veja a sua história ser reescrita. Na mesma cidade onde Carlos e Marisa encontraram sua restauração, vivia uma jovem chamada Vitória. Aos 23 anos, ela já havia passado por mais dor do que muitas pessoas enfrentam em toda uma vida. Desde pequena, sofria de uma doença rara nos ossos que a deixava praticamente imobilizada. Os médicos diziam que seu caso era progressivo e que, com o tempo, ela perderia até a capacidade de respirar sozinha. Prepare-se para o pior, foi o conselho que recebeu. Mas Vitória não se conformou. Mesmo com o corpo frágil, seu coração ardia em fé. Sua avó, Dona Maria, era uma serva fiel da CCB e, todas as noites, orava por ela, colocando as mãos sobre sua cabeça e clamando: Senhor, Tu és o Deus dos impossíveis. Vitória, mesmo com dores intensas, repetia baixinho: eu vou andar. Eu vou correr. Eu vou viver. Um domingo, durante o culto na congregação, o pastor fez um chamado especial para os enfermos. Vitória, com a ajuda de sua avó, foi levada até o altar. Quando o obreiro impôs as mãos sobre ela, algo extraordinário aconteceu. Ela sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida estivesse quebrando cada cadeia de dor. De repente, seus dedos, antes rígidos, começaram a se mexer. Então, os braços. E, finalmente, com lágrimas nos olhos, ela tentou se levantar. Os irmãos ao redor começaram a clamar: Glória a Deus! É um milagre! Vitória, tremendo, mas firme, deu os primeiros passos em anos. A igreja inteira explodiu em louvor. Médicos que a acompanhavam, ao verem seus novos exames, ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação médica, admitiu um deles. As lesões ósseas sumiram.
É como se ela tivesse nascido de novo. Hoje, Vitória não só caminha como dança nos cultos, louvando ao Senhor pela sua misericórdia. Ela se tornou uma missionária da fé, visitando hospitais e levando esperança a quem sofre. Deus não só curou meu corpo, ela testemunha, Ele curou minha alma. Antes, eu vivia com medo do amanhã. Agora, vivo com a certeza de que, para Deus, não há limites. E assim, mais uma vez, a CCB se tornou o lugar onde o impossível se tornou possível. Onde a ciência se cala, a fé fala. Onde a medicina não tem resposta, Deus dá a vitória. Se você está lendo esta história e sente que seu caso é sem solução, lembre-se, o mesmo Deus que ressuscitou a Carlos, libertou Marisa, sarou Pedro, restaurou Ana e fez Vitória andar está esperando por você. Não importa quão escura seja a noite, a luz do Senhor brilha mais forte. Não importa quão profunda seja a dor, o amor dele é mais profundo ainda. Entre na casa do Senhor. Toque no manto de Jesus. E prepare-se para ver sua vida transformada. Porque na CCB, milagres não são lendas. São realidades que acontecem todos os dias. E o próximo pode ser o seu. O milagre que não tinha nome. Quando os médicos disseram que era tarde demais, que os órgãos de Vitória já não respondiam e sua respiração dependia apenas das máquinas, sua mãe, Dona Maria, ajoelhou-se no chão do hospital e sussurrou: Senhor, se o Senhor não intervir, minha filha não verá o amanhecer. Naquela mesma noite, enquanto a CCB orava em uníssono, um sopro divino percorreu o quarto. Os monitores, antes estáveis em linha reta, começaram a piscar. 1, 2, 3, e então, o impossível. O coração de Vitória voltou a bater sozinho. Os médicos, atonitos, registraram o caso como a recuperação espontânea inexplicável. Mas Dona Maria sabia, era Deus escrevendo com suas próprias mãos. No domingo seguinte, Vitória entrou na igreja não em uma cadeira de rodas, como todos esperavam, mas caminhando primeiro com passos trêmulos, depois com firmeza, até correr pelos braços da congregação que chorava em gratidão. Os exames posteriores não mostravam sequelas. Os especialistas balançavam a cabeça. Isso não tem explicação científica, disseram. E ela, com os olhos brilhando, respondeu, porque não é da ciência. É de Deus. Reflexão final, a fé que move o invisível. Há momentos em que a vida nos empurra para o abismo do não há mais jeito. Mas é justamente ali, na beira do precipício, que Deus estende sua mão. Vitória não foi curada por acaso, foi por um propósito, para que o mundo soubesse que, onde a esperança humana acaba, a divina começa. Seu milagre não foi apenas a restauração de um corpo, mas a prova de que Deus ainda fala através do impossível. Lição de vida. Deus não escolhe os casos fáceis para fazer milagres, ele escolhe os impossíveis, para que ninguém duvide de sua glória. Se você está com o diagnóstico na mão, o coração partido ou a fé vacilando, lembre-se, o mesmo Deus que fez Vitória andar está olhando para você agora. Não é questão de merecimento, mas de confiança. Entre na sua presença. Deixe-o reescrever sua história. Porque milagres não são privilégio de poucos, são a assinatura de Deus na vida daqueles que creem. E hoje, enquanto Vitória dança nos cultos da CCB, seu testemunho ecoa como um convite: se Deus fez por mim, Ele fará por você. Basta crer. O próximo milagre pode estar apenas um passo de fé distante.